Entrando, gestos no barco estando em alto mar, junto com seus discípulos iam o evangelho pregar, e uma grande tempestade sobreveio aquele mar. Seus discípulos, com grande medo, se puseram a clamar: salva-nos, Senhor, pois estamos a perecer. Vamos abrir a Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 16. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é composta de costumes, profecias e princípios. Quando você ler a Bíblia, você vai encontrar princípios. E princípios é algo que você não pode desfazer, entendeu? É uma verdade que não tem como de fato desfazer, são princípios.
como, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Outro princípio, amarás a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia, além de princípios que têm que ser conservados em todos os séculos, em todas as gerações, a palavra de Deus também contém profecias. Profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que se cumprirão no futuro. Um exemplo de uma profecia que já se cumpriu. Na cidade de Belém vos nascerá o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, e tu, Belém Efrata, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia em que há de apacentar o povo de Israel. Então essa profecia, ela já é uma profecia que está cumprida. Jesus nasceu, entendeu? Jesus nasceu. Uma profecia cumprida. Mas você vai ler a Bíblia, múltiplas profecias já se cumpriram. Por exemplo, a morte de Jesus na cruz é uma profecia veterotestamentária que já se cumpriu. Jesus já morreu, Jesus já foi sepultado, Jesus já ressuscitou. Bom, profecias que se cumprirão no futuro. Jesus virá pela segunda vez. É uma profecia, porque a Bíblia ela fala claramente que tem a primeira vinda de Jesus e tem a segunda vinda de Cristo. Primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Jesus já veio a primeira vez, quando nasceu, agora ele virá a segunda vez, quando ele vai arrebatar a sua igreja para levá-la para a sua presença. Então, a profecia que ainda não se cumpriu. E o estabelecimento do número da besta, 666, em todos os moradores do mundo, exceto a igreja, porque a igreja não vai aceitar, e ninguém vai poder comprar nem vender, se não tiver o número ou marca da besta. Então é uma outra profecia que ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. E assim você tem múltiplas profecias na Bíblia que não se cumpriu. Mas a Bíblia é composta de princípios, profecias e costumes. O que são costumes? Costumes é algo normal em uma época na sociedade, mas que em outra época da sociedade isso se desfaz. Ou seja, as pessoas esquecem, né? São costumes, né? Por exemplo, o uso do véu. O uso do véu é um princípio? Não. O uso do véu é uma profecia? Também não. O uso do véu é um costume? É um costume da época. Quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu dentro de uma realidade, dentro de uma realidade social, cujo o véu era um costume. Ele escreveu dentro de um contexto cujo o véu é um costume. Agora eu pergunto, esse costume pode ser esquecido? Pode. Pode ser esquecido. Por quê? Porque você vê que a sociedade moderna, ela não dá mais muita importância ao véu, a não ser pouquíssimas igrejas que dá importância ao véu, mas na sua totalidade, a massa total da sociedade não mais dão importância para o véu. Então o véu é algo que existiu, um costume que existiu, que pode ser esquecido tranquilamente. E você não está descumprindo
a palavra de Deus, porque se trata de um costume. Ele diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Tradições, né? Então Paulo entregou e ele estavam retendo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então Paulo colocou aqui primeiro Deus, segundo Jesus, terceiro o homem e quarto a mulher. Deus, Cristo, homem e a mulher. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Pois bem, hoje em dia, tem pessoas que não querem orar com o chapéu na cabeça. Tem pessoas que não querem orar com o chapéu na cabeça, eles tiram o chapéu. Mas isso é um costume. Porque eu pergunto para você, qual a diferença de você orar com o chapéu na cabeça ou orar sem chapéu na cabeça? Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque Jesus Cristo falou: Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ora, se você vai orar em espírito e em verdade, qual a diferença de você estar com chapéu ou sem chapéu? Não faz diferença nenhuma. Porque o espírito de verdade não vai mudar. Você está com chapéu ou está sem chapéu. A verdade é a mesma. A essência interior é a mesma. E então ele diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Agora eu pergunto: se a mulher ora com véu, ou a mulher ora sem véu, vai fazer diferença? Vai fazer alguma diferença? Também não. Porque Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a colocação do véu ou a retirada do véu não vai mudar o espírito de sinceridade, honestidade que está dentro de você. Então, o véu pouco significado tem. É por isso que algumas igrejas ainda usam o véu, outras igrejas não usam o véu. E só a multiplicidade de igrejas que não usam mais esse véuzinho na cabeça prova que isso era um costume que poderá desaparecer completamente. Até nas igrejas que ainda hoje usam o véu, poderá desaparecer esse véu. Por quê? Porque conhecemos tantas servas de Deus que oram. E são autênticas as suas orações. E elas não usam véu. E então ele diz: portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu. Por que Paulo diz assim? Porque na época tinha esse costume. E tem certas coisas que você não deve remover. Deixa o tempo remover. Então Paulo não ia chegar lá falando para as irmãs descumprir uma realidade que era um contexto social. Não. Vocês podem cumprir. Agora ele diz aqui: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então aqui o homem não deveria, como ele diz aqui, o homem não deve cobrir a cabeça. Tudo bem. Na época tinha algum peso. Mas hoje, pergunto eu, tem algum peso essa questão de cobrir a cabeça? Claro que não, rapaz. Claro que não. O relacionamento de Deus, do Criador com o ser humano, independe de coisas externas. Independe de terno, independe de chapéu, independe de gravata, independe de calça, independe de sapato. O relacionamento do homem com Deus
Não tem nada a ver com essas coisas. E então ele diz, mas a mulher é glória do homem. E o versículo 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Tudo bem, Deus criou o homem, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E então da costela do homem Deus fez uma mulher, tudo bem. Mas ela diz, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Agora pergunto, onde está a autoridade? No véu ou na sinceridade interior do coração da mulher? Vamos imaginar que a mulher coloca um véu. Isso vai lhe dar autoridade? Claro que não. O véu não tem nada a ver. Mas vamos imaginar que a mulher ora a Deus em espírito e em verdade. Ela vai ter autoridade? Claro. Porque é uma realidade de uma ligação entre o Criador e a mulher. Agora, por que não desobedecer isso logo na época de Paulo? Porque tem certos costumes que você não deve remover. Deixa o tempo remover. Eu lembro de uma época que as mulheres não usavam calça comprida na igreja. Eu lembro disso. Não usava calça comprida. E ninguém teria coragem de remover esse costume, que usar calça comprida é um costume. Mas hoje, como é que estão as mulheres? Estão usando calça comprida na igreja. As próprias igrejas pentecostais, assembleianas, as mulheres já usam calça comprida. Mas ninguém era louco, nenhuma cristã evangélica era louca de usar calça comprida, até mesmo os batistas, eu lembro disso. Os batistas que são um pouco mais liberais, as mulheres não usavam calça comprida, era vestido ou saia. E hoje, veja como estão as mulheres cristãs. Entendeu? Então, os costumes, eles são removidos com o tempo. Princípios, não. Princípios não se consegue remover. Por que não? Porque é um princípio, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Serviu para o passado, serve para o presente, servirá para o futuro. Honra teu pai e tua mãe. Não tem como correr. É um princípio, não muda. Costumes mudam. Profecias passam. Por que passam? Porque se cumpre. Cumpriu a profecia, já se cumpriu, já passou. Agora, profecias ainda se cumprirão, por quê? Porque profecias são múltiplas profecias. Mas costumes, eles aparecem e desaparecem. Entendeu? E então ele diz aqui, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a mulher saiu da costela do homem, mas o homem nasce da mulher. Então, elas por elas. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. O importante é que Deus é a origem, a fonte número 1 da existência do homem. Deus é a fonte número 1 da existência da mulher. E ele diz aqui, julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Naquela época não era, porque se tratava de um costume legal da sociedade da época. E hoje, é próprio a mulher orar a Deus sem véu? Eu conheço muitas mulheres cristãs, autênticas, verdadeiras, que oram a Deus sem véu. Batistas que oram a Deus sem véu. Assembleianos que oram a Deus sem véu. E tantas outras igrejas que oram a Deus sem véu. As mulheres oram a Deus sem véu. Agora, tem algumas igrejas que ainda adotam esse costume. Elas estão erradas? Não, elas querem adotar o problema delas. Não tem problema nenhum você orar. Você orar com véu, você orar sem véu, não tem problema nenhum. Por quê? Porque não é o véu que vai fazer a diferença. É o interior do seu coração. Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Com
ou sem véu. E então ele diz aqui, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Pois bem, Sansão usou cabelo comprido. Jesus eu não sei, mas as pessoas dizem que Jesus também usava cabelo comprido. E qual a diferença de você ter o cabelo comprido ou ter o cabelo curto? Nenhuma diferença, você é a mesma pessoa. Só o design, a estética externa que muda alguma coisa, né? Agora, normal, o homem tem o cabelo curto. Normal, a mulher tem o cabelo comprido. Agora, tem gente que gosta de sair do padrão, da normalidade. Tem homem que gosta de andar com o cabelo comprido, problema dele. Tem mulher que gosta de cortar o cabelo, igual o cabelo de um problema dela. É feio, mas ela gosta. O homem de cabelo comprido é feio, mas ele gosta. Sai fora do padrão. Qual é o padrão? O padrão é o homem de cabelo curto e mulher de cabelo comprido. Qualquer coisa fora dessa realidade está fora do padrão. E então ele diz, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então Paulo ele termina dizendo assim, nós não vamos contender por causa de questões de costumes. Costumes, eles vêm, costumes, eles passam. Costumes são praticados e lembrados, costumes são esquecidos. Agora, princípio não. Princípio é princípio. Ele é eterno. Isso aí não pode ser abandonado. As profecias passam também, mas os princípios não. Os povos lamentarão a vinda do Filho do Homem, pois não se arrependeram, em Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará, assim afirmar os anjos, assim mesmo se cumprirá. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.